Todo ambiente tem sua própria hierarquia invisível. E ela quase nunca é declarada, mas todos sentem. Em um grupo de pessoas, sempre há aquele que entra e muda o clima. A conversa desacelera, os olhares se voltam, as palavras pesam um pouco mais quando ele fala, as reações são mais medidas. E o mais curioso, ele nem pediu nada, ele só entrou. Esse é o poder de quem sabe construir presença. De quem entendeu o que a Lei 34 ensina de forma brutal e silenciosa. Se você não se posicionar como prioridade, será tratado como uma opção. O mundo escaneia sua postura antes de escutar sua fala. Ele avalia o que você transmite antes de ouvir o que você quer. E se você não souber controlar essa percepção, será colocado no fim da fila sem nem perceber que a fila já começou. Ser tratado como prioridade não começa quando você exige. Começa quando você emana algo que diz, sem palavras, eu não sou qualquer um, e estar comigo tem um custo. Mas atenção, não se trata de arrogância nem de ego inflado. Trata-se de posicionamento. Um tipo de firmeza silenciosa que não pede atenção, ela atrai. Que não exige respeito, ela impõe. É como uma coroa invisível. Você não a segura nas mãos. Você carrega na forma como se move, se posiciona e reage. E essa coroa, quando bem construída, faz com que os outros reajam a você com uma pergunta oculta na cabeça. O que essa pessoa tem de especial que eu ainda não entendi, mas que me obriga a prestar atenção? E o segredo é que essa aura não nasce de algo que você diz. Ela nasce do que você não precisa dizer. O corpo fala antes da voz. O olhar chega antes da ideia. O tempo que você demora para responder, o silêncio que você escolhe manter, a forma como você entra em um ambiente, como você ocupa um espaço, como você administra a própria energia, tudo isso comunica status, mas não um status comprado, um status percebido. Pessoas que são tratadas como prioridade aprenderam a não mendigar atenção. Elas não competem com vozes que gritam. Elas não explicam demais. Elas não se justificam o tempo todo. E isso gera um efeito curioso. Quanto menos elas tentam ser importantes, mais importância os outros projetam nelas. Porque o valor, no fundo, não está no que você entrega. Está no que você faz o outro sentir que pode perder se não te priorizar. E aqui está o segredo mais maquiavélico dessa lei. As pessoas respeitam mais quem parece que pode ir embora a qualquer momento do que quem está sempre disponível demais. Se você está sempre lá, respondendo rápido, aceitando tudo, oferecendo mais do que recebe, você não está sendo generoso, está sendo previsível. E o previsível é barato. Ninguém valoriza o que está sempre ao alcance da mão. O que é fácil de obter, é fácil de esquecer. A escassez silenciosa é uma das ferramentas mais poderosas para aumentar seu valor percebido. Não é sobre se afastar por arrogância, mas sobre se colocar como alguém que tem seu próprio ritmo. Quem dita o próprio tempo transmite autonomia. E quem é autônomo, inevitavelmente parece mais poderoso. Pessoas que são tratadas como prioridade aprenderam a não correr para agradar. Elas sabem que quanto mais você corre atrás, mais você reforça a ideia de que o outro está acima de você. E o pior, quando você se mostra disposto a fazer qualquer coisa por atenção, o outro começa a testar, a atrasar, a te usar como plano B. Porque percebe que você se ofereceu como segunda opção, mesmo tentando ser primeira. A linguagem da prioridade é sutil. Ela está no momento em que você escolhe não responder no impulso. Está no tom de voz que não se apressa. Está na postura que transmite segurança sem precisar ser agressiva. Está em como você olha sem buscar aprovação. Está no não que você dá sem culpa. E principalmente está na clareza de que você não se vende fácil. O erro de muitos é achar que para ser valorizado é preciso dar
e dar mais um pouco. Mas a verdade é que quanto mais você entrega sem que o outro tenha investido emocionalmente em você, mais você se desvaloriza. Pessoas priorizam aquilo que custa algo para elas. Não necessariamente dinheiro, mas energia, presença, espera, atenção. Você quer ser tratado como prioridade? Faça com que sua atenção seja percebida como rara. Faça com que a sua aprovação não seja fácil. Faça com que estar ao seu lado não seja algo automático, mas algo conquistado. E para isso, você precisa primeiro valorizar a sua própria presença. Ninguém vai te tratar como prioridade se você mesmo se trata como última opção. Se você se adapta a tudo, engole tudo, aceita tudo, você não está sendo flexível, está sendo invisível. E o invisível nunca é urgente. Maquiavel diria que o poder é uma construção simbólica, que a autoridade nasce da imagem que você sustenta, e não apenas do que você sabe. E nessa construção, parecer grande vem antes de ser grande, porque os símbolos antecedem a realidade, e o respeito antecede o resultado. Você não precisa fingir ser um rei. Você precisa agir como quem sabe que tem valor, mesmo quando os outros ainda não perceberam. Isso não é ilusão, é antecipação. É você treinar os outros silenciosamente a te verem do jeito que você quer ser visto. E quanto mais você sustenta essa postura com consistência, mais os outros se adaptam à sua presença. Eles passam a esperar por você, a querer saber o que você pensa, a te consultar antes de agir. E quando isso acontece, você já não precisa mais pedir prioridade. Você se tornou a prioridade. No próximo desenvolvimento, vamos entender como manter essa percepção viva com um dos recursos mais ignorados, mas mais eficazes, do jogo do poder, a escassez. Porque quando você está sempre presente, perde valor. Mas quando aparece na medida certa, vira necessidade. Há algo profundamente humano em desejar aquilo que não se tem acesso fácil. É um impulso primitivo, quase instintivo. Tudo que se afasta, atrai. Tudo que escapa, fascina. Tudo que é raro, automaticamente se torna valioso. E é por isso que a presença constante, mesmo quando bem intencionada, muitas vezes mata o interesse, enfraquece o respeito e dissolve o magnetismo. Porque o que está sempre disponível perde o poder de ser prioridade. A escassez estratégica não é sobre sumir ou criar distância por orgulho. É sobre gestão inteligente da própria presença. É sobre entender que estar o tempo todo em todos os lugares, respondendo tudo para todos, é o caminho mais rápido para ser percebido como mais um. E no jogo do poder, quem é percebido como mais um, nunca será tratado como o número um. Quem sabe manipular a própria escassez não se torna apenas desejado, se torna disputado. As pessoas mudam a postura, medem palavras, respeitam os espaços, antecipam reações e, o mais importante, tentam se adequar para não perder o pouco tempo que tem com você. E é isso que inverte o jogo. Enquanto os outros mendigam atenção, você passa a ser o centro silencioso de uma busca, porque sua presença deixa de ser banal e se transforma em um evento emocional. Algo que se espera, que se valoriza, que se protege e que, acima de tudo, se respeita. Mas atenção, escassez estratégica não é ausência aleatória, é presença seletiva. É saber exatamente onde aparecer, quando desaparecer e como voltar. Quem some sem estrutura é esquecido. Quem aparece com precisão vira figura central. A questão não é estar sempre longe, mas estar sempre bem posicionado. Pessoas que são tratadas como prioridade entendem isso com perfeição. Elas não se apressam em responder tudo na hora. Elas sabem que o silêncio cria tensão, que o tempo cria curiosidade, que o não imediato, quando bem calculado, transforma o sim em uma experiência emocional de alto impacto. É como uma música bem composta.
As pausas são tão importantes quanto as notas. O espaço entre os gestos é o que constrói o magnetismo. Quando você se faz presente o tempo inteiro, se torna previsível. Mas quando sua presença vem como uma ruptura no padrão, como um sinal raro de atenção focada, ela se torna inesquecível. O erro de quem não entende essa lei é confundir valor com quantidade. Acredita que para ser lembrado precisa ser constante, mas no poder a constância é só eficaz quando vem acompanhada de ritual, de simbolismo, de espaço bem definido. Caso contrário, é ruído. O mais paradoxal é que quanto mais presente você está, mais facilmente os outros se acostumam com você. E o que vira hábito, vira parte da paisagem. Agora, quando você aprende a manipular o tempo, a atenção e o acesso, você deixa de ser paisagem e se torna referência. Quantas vezes você viu alguém ser promovido, não porque era o mais competente, mas porque sabia exatamente quando aparecer? Quantas vezes viu pessoas que falavam pouco serem ouvidas com mais atenção do que aquelas que falavam o tempo inteiro? É porque, mesmo sem perceber, todos somos programados a respeitar aquilo que sentimos que podemos perder. E é aí que a escassez entra como ferramenta de poder. Ela não cria arrogância, ela cria valor. Ela faz com que cada gesto seu pareça mais pensado, mais ponderado, mais decisivo. Porque o que é raro, naturalmente, carrega mais peso. Maquiavel diria que o príncipe deve ser visível, mas nunca vulgar. Deve aparecer o suficiente para manter o controle, mas o bastante distante para preservar o mistério. E é esse mistério que sustenta a aura. Quando os outros nunca sabem completamente o que você pensa, nem quando você vai agir, eles se mantêm alertas. E onde há alerta, há reverência. Pessoas escassas são respeitadas porque representam uma variável imprevisível. E o imprevisível, no jogo do poder, é sempre temido. E tudo que é temido com sutileza é priorizado. A presença calculada cria a ilusão de valor permanente. Porque mesmo quando você não está presente, a sua ausência comunica. Ela gera perguntas. Gera espaço para saudade, especulação, respeito. Você quer ser prioridade? Então pare de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Pare de responder imediatamente toda vez que chamarem. Pare de correr para mostrar disponibilidade. Pessoas que têm valor não demonstram urgência em serem vistas. Elas sabem que o mundo vai se ajustar ao seu tempo ou vai sentir sua falta. E os dois caminhos fortalecem sua autoridade. Mas cuidado, escassez só funciona se houver entrega de qualidade. Não adianta aparecer pouco e, quando aparecer, ser superficial, inseguro ou irrelevante. A escassez sem consistência vira pose, e pose é frágil. Agora, escassez combinada com presença forte, fala clara e posicionamento firme. Isso não é só presença, isso é domínio. Então, controle o acesso. Modere sua exposição. Faça com que o outro tenha que se preparar para estar com você. E quando estiver, entregue algo memorável. Porque o que é raro e valioso se transforma em prioridade sem precisar competir por atenção. No próximo trecho, vamos entender como essa presença seletiva pode ser ampliada ainda mais com o uso de símbolos, rituais e detalhes comportamentais que comunicam valor silencioso. Porque uma aura de prioridade se fortalece não apenas com o que você faz, mas com o que representa. Existe um tipo de autoridade que não precisa ser anunciada. Ela não chega com fanfarra, nem precisa levantar a voz. Ela se impõe nos detalhes, nos sinais silenciosos que cercam uma pessoa e dizem de forma quase invisível: esse não é qualquer um. É a autoridade simbólica. Um conjunto de sinais, gestos e códigos não verbais que criam, reforçam e sustentam a imagem de alguém que deve ser tratado como prioridade.
E talvez você nunca tenha parado para notar, mas o mundo já obedece a esse mecanismo. Por que você se cala quando entra em um templo? Por que abaixa o tom de voz quando entra em uma sala de reuniões importante? Por que age com mais atenção ao lado de pessoas que nem sempre dizem muito, mas transmitem uma força silenciosa? A resposta está nos símbolos. Símbolos criam percepção. E no jogo do poder, percepção é tudo. O que as pessoas acreditam sobre você, muitas vezes vale mais do que quem você realmente é. E é por isso que quem quer ser tratado como prioridade precisa aprender a construir uma identidade simbólica sólida. Uma presença que fala antes da fala, que impõe respeito sem precisar pedir, que transmite valor antes mesmo que o outro tenha tempo de questionar. E isso não tem a ver com roupas caras, nem com títulos. Tem a ver com consistência de imagem, com a forma como você cuida da sua postura, do seu tom, do seu tempo. Tem a ver com os rituais que você cria em torno da sua presença. Tem a ver com o que os outros sentem quando você entra e o que permanece quando você sai. Pessoas que são percebidas como prioridade não são apenas eficientes, elas são ritualizadas. Existem elementos em torno delas que se repetem, e é isso que as torna memoráveis. A forma como escrevem, como se posicionam, como se vestem, como comunicam limites, como transformam sua rotina em algo que parece cuidadosamente arquitetado. E aqui está o ponto central. No mundo simbólico, tudo comunica. O atraso comunica. A pressa comunica. A escolha de palavras comunica. O silêncio comunica. E o que você tolera também comunica. O que você permite se tornar padrão à sua volta ensina o outro como tratá-lo. Se você responde de qualquer jeito, te tratam como qualquer um. Se você entra desorganizado, as pessoas sentem que podem te atravessar. Mas quando você sustenta pequenos rituais de autoridade, mesmo sem uma palavra, a reação muda. É como alguém que sempre começa uma reunião com uma pausa silenciosa antes de falar. Sem pressa, sem necessidade de se explicar. Essa pausa vira símbolo, vira marca, e com o tempo se transforma em respeito. Ou como alguém que não aceita ser interrompido, não com grosseria, mas com naturalidade firme. Isso também vira ritual, vira código. E códigos, quando são consistentes, se tornam estrutura de autoridade. Maquiavel teria visto isso com clareza. Ele sabia que o poder real não está apenas nos decretos ou nas alianças, mas na forma como o governante se posiciona diante do olhar do povo. O rei é rei porque existe um conjunto de símbolos que sustentam sua imagem. A coroa, o trono, o cetro, o silêncio que precede a sua entrada. Tudo isso educa o olhar do outro para que ele veja grandeza, mesmo antes de ouvir a voz. No cotidiano, isso pode ser replicado de formas muito mais sutis, mas igualmente eficazes. Pode estar em uma assinatura pessoal, em um estilo de fala, em uma forma específica de cumprimentar, em um tipo de olhar que você sustenta, em um vocabulário próprio, em um padrão de resposta que se repete, em um ritual de início e fim de conversa. Essas pequenas coisas, repetidas com intenção, constroem mito. E mito é uma das formas mais sofisticadas de poder. Porque enquanto os outros são percebidos como pessoas comuns, que precisam justificar seu valor, você começa a ser percebido como alguém que carrega uma presença maior do que o momento. Você vira referência. Sua ausência pesa, sua presença organiza, sua fala redefine o ambiente. E isso só acontece quando você para de tentar provar o tempo inteiro que merece respeito e começa a construir uma simbologia ao seu redor que exige esse respeito sem dizer uma palavra. Mas é importante entender que símbolo não é disfarce.
Se o que você transmite externamente não é sustentado internamente, o símbolo vira fantasia. E fantasias frágeis desmoronam no primeiro teste. Por isso, toda autoridade simbólica precisa estar ancorada em consistência de atitude. Se você se apresenta como alguém calmo, mas perde a linha no primeiro atrito, você destrói o símbolo. Se você quer ser visto como alguém com tempo valioso, mas está sempre disponível sem filtro, você destrói o símbolo. Se você diz que exige excelência, mas se comporta com mediocridade, você destrói o símbolo. A autoridade verdadeira nasce quando o símbolo e realidade se alinham. Quando o que você transmite é sustentado por quem você realmente é, ou está se tornando. E nesse momento, o símbolo vira identidade. Identidade é o que faz com que os outros te tratem como prioridade sem que você precise lembrar que merece isso. Não existe nada mais forte do que ser lembrado mesmo no silêncio. Ser respeitado mesmo sem estar presente. Ser priorizado mesmo quando não compete. Porque nesse ponto você não está apenas comandando, você está reinando. E no próximo desenvolvimento, vamos entender como transformar tudo isso em ação real, fazendo com que os outros não apenas te priorizem internamente, mas investam emocionalmente em você. Porque no jogo do poder, quem conquista investimento, conquista permanência. Ser tratado como prioridade vai muito além de ser admirado. A admiração pode ser silenciosa, distante, fria. O que realmente muda o jogo é quando você consegue que as pessoas invistam emocionalmente em você. Quando você não é só alguém relevante, mas alguém que, se desaparecesse, deixaria um vácuo emocional e estratégico. E esse tipo de poder não se impõe. Ele se constrói pela inversão da dinâmica de valor. Desde cedo somos treinados a buscar o apreço do outro, a correr atrás, a oferecer ajuda, a estar disponíveis, a conquistar atenção. Mas nesse movimento, criamos um problema invisível. Quanto mais nos esforçamos para sermos aceitos, mais nos colocamos abaixo. E essa desigualdade de posição emocional começa a nos corroer. Porque quanto mais você dá sem que o outro precise investir, mais você treina ele a acreditar que o seu valor está sempre à disposição. E, portanto, não precisa ser protegido. É aqui que entra a inversão. A arte de parar de se oferecer e começar a fazer com que os outros venham até você. Que se interessem, que perguntem, que se antecipem, que procurem sua aprovação. E o mais importante, que gastem energia emocional para manter sua atenção. Porque tudo aquilo que exige esforço cria um tipo especial de vínculo, o do investimento. E tudo que alguém investe precisa justificar para si mesmo, precisa manter, precisa priorizar. Você já percebeu que quando fazemos um favor grande demais para alguém que não pediu, essa pessoa muitas vezes se afasta em vez de se aproximar? É porque ela não teve tempo de criar o senso de dívida, de pertencimento, de troca. Mas quando alguém investe em você, seja com tempo, com conselhos, com suporte, com elogios públicos, essa pessoa se vincula. Não porque você pediu, mas porque ela entregou algo dela. É por isso que, ao construir sua presença, você precisa aprender a receber, a permitir que os outros façam por você, a criar espaços em que as pessoas se sentem importantes por estarem perto, onde cada pequena aproximação delas é um movimento de adesão ao seu mundo. Um mundo que não se oferece facilmente, mas que, quando se abre, faz com que o outro sinta que ganhou algo raro. Maquiavel entenderia isso com perfeição. Ele diria que o verdadeiro poder não está em controlar pelo medo direto, mas em fazer com que o outro se comprometa por escolha. Porque quando alguém decide te servir, te proteger ou te seguir por vontade própria, esse laço é mais firme que qualquer corrente. Ele é emocional, é invisível.
E justamente por isso é mais forte. Agora, para criar esse tipo de dinâmica, você precisa se tornar alguém que não entrega tudo de uma vez, que não revela tudo no primeiro encontro, que não se mostra acessível demais. Você precisa permitir que as pessoas te descubram aos poucos, que passem por pequenas provas para acessar novas camadas da sua atenção, que sintam que, ao ganhar seu tempo, estão ganhando mais do que uma conversa. Estão ganhando relevância emocional. Isso cria um tipo de atmosfera em torno de você. Uma expectativa constante. Um campo magnético que convida o outro a se manter perto, a não perder espaço, a não te decepcionar. E com o tempo, esse campo se fortalece. As pessoas começam a disputar seu tempo, sua escuta, seu olhar. Começam a te priorizar não porque você se impôs, mas porque emocionalmente elas já investiram demais para voltar atrás. E nesse ponto acontece algo sutil. O jogo inverte. Você não corre mais atrás. Você escolhe com quem se conecta. Você deixa de tentar se encaixar e começa a ser o centro onde os outros tentam pertencer. Você se torna o polo, a referência, a âncora emocional de quem antes apenas te observava. E isso é poder puro, mas para que isso funcione, é preciso consistência. Você não pode vacilar em troca de aprovação rápida. Não pode se vender por elogio barato. Não pode se rebaixar por carência disfarçada de empatia. Você precisa sustentar o personagem com verdade. Porque quando o outro percebe que você está usando essa estrutura como um jogo sujo, toda a construção desmorona. Você quer ser prioridade? Então pare de fazer favores que ninguém pediu. Pare de se adiantar o tempo todo. Pare de tentar provar que é bom. Deixe que o outro se esforce. Deixe que ele busque, que ele erre, que ele se aproxime de novo, que ele pergunte, que ele participe. E quando ele participar, celebre, mas com medida, porque o poder da recompensa está na dosagem, naquilo que vem depois do esforço, nunca antes. Gente que é tratada como prioridade é aquela que aprendeu a criar espaço emocional em torno de si. Um espaço que as pessoas querem ocupar, que elas sentem que precisam preservar, que elas não querem perder. E quanto mais esse espaço é percebido como raro, mais investimento ele recebe. E quanto mais investimento ele recebe, mais difícil se torna para alguém te tratar como segundo plano. Porque ninguém abandona o que já custou demais para conquistar. No próximo e último movimento, vamos entender como fazer isso de forma orgânica, sem soar arrogante, sem cair em artificialidade. Porque manter essa postura não é apenas sobre presença, é sobre postura contínua, autenticidade estratégica e autoridade silenciosa. Existe um momento em que a imagem deixa de ser performance e se torna pele. Quando o que antes era estratégia começa a se confundir com identidade. É aí que nasce o verdadeiro poder. Não no esforço para aparecer, mas na naturalidade com que você ocupa o espaço que os outros já reconhecem como seu. Mas até chegar lá, existe um desafio que poucos conseguem superar. Como sustentar essa aura de prioridade sem parecer arrogante, forçado ou superficial? Esse é o ponto em que muitos falham. Constroem uma boa primeira impressão, cultivam um certo mistério, exercem alguma escassez, mas aos poucos começam a exagerar. Viram personagens. Se distanciam do que são. A autoridade vira pose, a presença vira tédio. E tudo que foi conquistado com esforço começa a desmoronar por falta de naturalidade estratégica. Ser prioridade não é parecer superior, é parecer necessário. E ninguém é necessário quando projeta artificialidade. A verdadeira força está na solidez interna, naquela sensação de quem não está interpretando, apenas sendo, de quem não precisa mais provar nada, porque sua própria presença já valida o seu valor.
Mas isso só acontece quando você entende que o jogo do poder não é vencido por quem performa melhor, mas por quem consegue sustentar a própria narrativa com coerência ao longo do tempo. A construção da imagem precisa se enraizar no comportamento. A postura precisa virar padrão. O cuidado com a própria autoridade precisa ser diário, invisível, sutil. E aqui está o detalhe que separa os estrategistas dos impulsivos. Você não precisa parecer perfeito. Perfeição afasta. Gente perfeita cansa. O que atrai de verdade é a solidez com nuances, a confiança com humanidade, a firmeza com pausas, o poder com elegância. E tudo isso se constrói nas entrelinhas, na forma como você reage a uma interrupção, como responde a uma crítica, como lida com uma falha sua, como se posiciona quando todos estão perdidos. É nesses momentos que o trono se revela. Não é o trono físico nem simbólico, é o trono emocional. Aquele lugar interno que diz: eu sou quem eu sou, com ou sem aplauso, com ou sem aprovação, com ou sem plateia. E quando essa postura está consolidada, ela vira magnetismo, porque os outros sentem que você não precisa competir. E quem não compete, naturalmente domina. Mas para manter isso, é preciso abandonar a obsessão pela validação. Você não está aqui para convencer. Está aqui para sustentar. Sustentar seu ritmo, sua palavra, sua energia, sua ausência calculada, sua presença medida. E isso só é possível quando você constrói uma relação real com a própria imagem. Não adianta criar um personagem que você mesmo não consegue manter. O verdadeiro rei não precisa de máscara. Ele precisa de clareza. Clareza de propósito, de valores, de limite. Clareza sobre o que tolera e sobre o que jamais aceitará. Clareza sobre onde pisa, com quem anda e até onde vai. E quanto mais essa clareza se reflete na sua conduta diária, mais os outros percebem que estão diante de alguém inegociável. E esse é o maior símbolo de autoridade: a não negociabilidade de princípios e da própria essência. Porque quando você é inteiro, o mundo entende que precisa se reorganizar para te receber. Você pode manter essa postura com humor, com gentileza, com humanidade. O que importa é que ela seja constante. Não um esforço, mas um estado. E isso só acontece quando você não está tentando bancar o rei. Você está simplesmente ocupando o trono que construiu todos os dias nos pequenos gestos. E nesse ponto, a prioridade se torna inevitável. Porque as pessoas não respeitam apenas o que você mostra. Elas respeitam o que você sustenta, o que você suporta em silêncio, o que você não precisa explicar, o que você não precisa disputar. A prioridade verdadeira nasce quando você deixa de pedir lugar e começa a ser o lugar onde os outros querem estar. Você não vira prioridade por ser o mais talentoso, o mais bonito, o mais inteligente. Você vira prioridade por ser alguém que sabe o próprio peso, que sabe o que representa, que sabe o impacto que causa, mesmo quando não está tentando causar nada. Esse é o trono real. O espaço que ninguém pode tirar, porque você não o recebeu de fora. Você construiu, e construiu com silêncio, com presença, com estratégia, com elegância e, principalmente, com consistência. A postura não é ensaio, é destino assumido. E a partir do momento em que você se torna esse tipo de presença, que entra e reorganiza o ambiente, que fala e o tom muda, que sai e deixa saudade, você não precisa mais dizer que é prioridade. Porque você é tratado como prioridade. E quem chegou nesse ponto, já não precisa provar mais nada. E se esse conteúdo te fez enxergar o poder por um ângulo que poucos têm coragem de explorar, aproveita agora para deixar o like e se inscrever no canal. Esses 2 segundos fazem muita diferença e mostram que esse tipo de conteúdo merece continuar chegando até você.
E depois que clicar no like, toca no botão Hipar, que ajuda demais a fortalecer canais como este, que entregam conteúdo com profundidade, sem enrolação. E claro, se você chegou agora, tem uma playlist completa com todas as leis já analisadas, da Lei 1 até aqui. Assiste na sequência e você vai perceber como cada lei se conecta à outra como peças de um jogo muito maior.